Olá, boa noite. Este é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET e Via Max. E tramita na Assembleia Legislativa um projeto que cria o ICMS ecológico em Santa Catarina. Hoje, 17 estados já possuem a tributação que distribui os valores já pagos de ICMS para os municípios que investem em projetos ambientais. Seria um incentivo à preservação? Como deve funcionar este imposto e o que muda para o contribuinte? É o que você fica sabendo a partir de agora no Conversas Cruzadas de hoje. E nós estamos recebendo nesta quinta-feira, aqui no Conversas Cruzadas na TV Com, o advogado ambientalista Bruno Cristófoli. Também está aqui conosco o assessor ambiental no gabinete do líder do PT na Assembleia Legislativa, que é o deputado Dirceu Dresch, o Odair de Marco. Também o Conversas Cruzadas recebe o vice-presidente de Relações Institucionais da AENFRO-CDL São José, Marcos Antônio Cardoso. E nós recebemos também o advogado Fernando Coelho, que é assessor da bancada do PT na LESC. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Hoje aqui conosco no Conversas Cruzadas na TV Com, que tem um oferecimento de Senge em defesa do profissional da engenharia sempre. SPC, crédito, seu maior patrimônio, uma campanha do SPC Santa Catarina. E Queres, gente nossa, a loja da gente. Bom, esse projeto já está tramitando há um tempo, né? É uma iniciativa da bancada do PT na Assembleia Legislativa. E seria interessante, nessa abertura de programa, Odair, tu explicar para a gente quais são as linhas gerais do projeto, qual é a intenção dele e o que ele prevê. Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite os colegas aqui, o Fernando e os demais aí advogados. Queria dizer, Renato, que esse projeto, em tramitando, já é a quinta vez que a bancada do Partido dos Trabalhadores apresenta esse projeto na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Ele tem um objetivo único, não é aumentar a carga tributária do Estado, mas sim fazer uma mudança na lei estadual da redistribuição do ICMS, beneficiando premiando os municípios que têm alguma política de preservação do meio ambiente. Por quê? Porque Santa Catarina é um estado que tem 40% da sua área com florestas, e os municípios que atualmente preservaram o meio ambiente eles têm que ter um benefício para isso, tem que ter uma premiação. Então esse é o objetivo da bancada do PT. Esse projeto não está pronto, é um projeto que está desde 2011 circulando na Assembleia e está passando pelas comissões. Para quê? Para que ele seja analisado e melhorado aí pelos deputados e para pressionar também o governo do estado, por você já ter comentado aqui que tem 17 estados que já têm o ICMS ecológico, e Santa Catarina, por ser um estado modelo turístico, tem essa grande questão ambiental, tem que também se beneficiar, quem sabe ter um selo verde para a sua exportação da sua madeira, tudo isso em Santa Catarina. E aí os municípios que preservam os mananciais, exemplo, a Grande Florianópolis tem 1 milhão de pessoas e quem abastece aqui é a bacia do Rio Cubatão. Esses municípios que preservam esse abastecimento dessa cidade, a gente tem todos os números aí, provam que é mais barato você, em vez de tratar a água, você preservar a nascente. Exemplo aí da lei 15.133 aqui de Santa Catarina, que precisa ser colocada em prática, do pagamento de serviços ambientais. Ele é importante que esses benefícios esses municípios têm que ter uma premiação. E a bancada entende que esse ICMS ecológico seria um instrumento que incentivaria os municípios que têm parque nacional, que têm aterro sanitário, que têm reservas de proteção nacional. A exemplo que hoje tem nesses outros demais. O Paraná, por exemplo, é pioneiro nisso. Como é que é o cálculo? O cálculo do ICMS é o seguinte, Esse do projeto que eu digo. Do projeto. Qual é que é o cálculo? 85% do ICMS hoje de Santa Catarina é redistribuído de acordo com o movimento econômico lá dos 295 municípios. Esses 15%, a proposta do projeto de lei 200... 15%? Isso, esses 15%, a proposta é mexer nos 2% gradativamente. Mexendo em 2% redistribuído de acordo com as ações que o município tem em benefício do meio ambiente. Por exemplo, o município tem aterro sanitário, tem
um parque nacional, isso aí ele teria benefícios. Aqui tem uma série de critérios que está detalhado no projeto, né? E quem calcularia esse benefício? Seria a Fátima, e os municípios teriam que implantar o seu Conselho Municipal de Meio Ambiente e através do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Esse recurso iria direto para o Fundo do Meio Ambiente, retornando para o município ampliar essas políticas lá que ele tem de preservação, de recuperação no seu município. Então, mexeria nos 15%, nos 15,2% gradativamente, porque esses 15% são igual para todos os 295 municípios de Santa Catarina. Esse 15% é sobre o quê? 15% do quê? Da arrecadação do ICMS do município. Ah, perfeito. Tá. E, Fernando, quem é que faz essa avaliação de que, de repente, o município de Anitápolis, estou inventando aqui, né, uma suposição, o município de Anitápolis tem um tratamento, dá uma destinação adequada para os seus resíduos sólidos. O município de Água Doce, ele tem uma destinação, faz um plano de manejo nas lavouras, enfim. E quem é que faz a avaliação se o que está sendo feito é bem feito ou não? Então, boa noite, a todos. Renato, eu agradecer aqui a oportunidade de estar debatendo esse tema, que para nós, pelo menos para a bancada, é um assunto super importante. Sobre a questão do repasse, eu gostaria de ressaltar que a Constituição Federal ela determina que 1/4 do que é arrecadado do CMS, daqueles 25%, ele determina que 75% do 25% seja destinado aos municípios que gerarem aquelas receitas e que 25% pode ser destinado a critérios de lei estadual de repasse para os municípios. Aí pode ser por índice de desenvolvimento humano, pode ser por critérios ambientais. E a lógica da gente trabalha a questão do ICMS ecológico como uma medida de compensação pelo município, pela perda tributária que ele teve, por não poder fazer uso dessas áreas, né? Então, Santa Catarina, a gente tem repasse, então, a Constituição Federal diz que seria 75% no local e 25% poderia ter critério de distribuição. Hoje, a Santa Catarina é 85%, fica para os municípios mais envolvidos, são os grandes municípios que já têm, muitas vezes, condições muito melhores, já têm medidas como lixos, aterros sanitários. Então, na verdade, esse mês ecológico desenvolver possibilitar que o município pequeno ele possa dar conta das demandas que tiver como a questão do política agora dos resíduos sólidos, né? Se tu me permite uma parte, boa noite a todos. Boa noite. Antes de ele entrar nessa questão mais técnica da distribuição ali, acho que uma coisa a gente tem que deixar claro ao telespectador, já que a gente está falando dos 25%, 75%, que eu vejo que ainda há muita confusão nisso. Então, eu queria aproveitar para esclarecer, primeiro, que não é um imposto novo. Eu acho que o nome do projeto já saiu equivocado. ICMS ecológico. Muitos pensam que vão criar um novo imposto. Vai aumentar a carga tributária. Não é um novo imposto. Então, é importante deixar isso bem claro, porque eu vejo que muita gente tem dificuldade de entender. Dos 100% que o Estado arrecada de ICMS, ele é obrigado a devolver aos municípios 25%. Ponto. Desses 25%, em Santa Catarina, 85% é distribuído de acordo com a participação de cada município. Sobram 15% que hoje são distribuídos igualmente. Sim. Então, veja, nós vamos chegar a um valor que ainda é pequeno. Então, queria fazer essa ressalva porque muitos ainda não entendem e ainda negam o projeto com o intuito de um imposto novo. Não é um imposto novo. É uma repactuação, né? Uma redistribuição, né? Uma mudança de talvez, critério. Inicialmente o colega falou, e talvez pudéssemos chamar aí de premiação, de incentivo, né? Então acho que talvez isso possa esclarecer melhor até mesmo os próprios deputados que possam ver o projeto com melhores olhos, né? Só falando agora em números, né? Então daquilo que o nosso colega está comentando, do que o Estado arrecada seria em torno de 2,7 bilhões, né? 700 milhões. Ano isso? Isso ano. Seria o 25% que é arrecadado pelo Estado de Santa Catarina. Exato. A parte que é destinada hoje, 85%, onde é gerada a economia local, estaria em torno de 2,92 bilhões, 2 bilhões 292
milhões. Essa cota da parte fixa daria em torno dos 15%. Desculpa, 13% daria em torno de 404 milhões. O que a gente está falando de destinar pagamento de serviço ICMS ecológico é apenas 2% desse montante, que é apenas a fatia de 1 milhão e 300 mil. Então, é uma parcela tímida. Os estados que têm implementado essas políticas de ICMS ecológico, elas geralmente adotam em torno de 5%. Nós temos municípios, estados que adotaram em torno de 7%. E só colocando como é que seria feito esse repasse, quem fiscalizaria, que era até o que a gente estava conversando um pouco antes de começar o programa. Na verdade, um projeto de lei ele é apenas uma norma geral. A gente estabelece alguns critérios e a gente não pode pormenorizar, detalhar ali muito, que isso compete também ao Executivo. Então, nosso objetivo era estabelecer algumas regras gerais, mas só repassando alguns limites, mas que esse repasse seria pelos órgãos ambientais, os órgãos afins dos estados, né? Então, haveria o controle e participação popular através de mecanismos de criação de conselhos estaduais, conselhos municipais, e isso seria em torno de critérios técnicos feitos pelos órgãos ambientais. A gente achou melhor não entrar nesse Muito bem. debate. Bruno, e a tua opinião? Qual é? Boa noite. Boa noite a todos. Renato, minha opinião é bem clara quanto a isso, que o ICMS ecológico, sem dúvida, ele é um instrumento adequado a proteger o meio ambiente. Ele simplesmente passa uma responsabilidade para os municípios de investirem em políticas públicas ambientais e, com isso, receberem uma contraprestação por essas iniciativas que eles adotam. Então, portanto, com certeza uma iniciativa bastante válida, que já tem resultados em diversos outros estados que são bastante eficientes. Agora, o que a gente tem que analisar com bastante cuidado são exatamente os critérios que serão utilizados nessa redistribuição. Os municípios, esses critérios têm que ser bem claros e, na minha opinião, tem que ter uma análise prévia, uma análise preliminar dessa situação no Estado, quais municípios vão ser prejudicados, quais municípios vão ser beneficiados, se realmente aqueles que exigem, que têm uma demanda maior por incentivos na área ambiental, por recursos, vão ser aqueles beneficiados, ou se esses que vão ser beneficiados são exatamente aqueles que já têm uma maior arrecadação de ICMS e, consequentemente, vai aumentar ainda mais a desigualdade entre os municípios dentro do Estado. Eu acho que essa análise preliminar, esse levantamento de dados em campo e ver os impactos de um projeto como esse é bastante importante antes de se criar uma nova lei, um novo critério de distribuição. Agora, qual seria a fórmula para você estimular aquele que, num primeiro momento, eu queria até saber o que vem acontecendo já nesses 17 estados que já implementaram o ICMS ecológico. Existe uma fórmula, porque, de repente, para você não só premiar aquele que está fazendo a coisa correta e prejudicar e não destinar mais verbas a um município que não age de forma adequada no seu manejo ambiental, né, nas suas questões ambientais. O que existe com aquele município que não é contemplado? Existe um estímulo do Estado, enfim, um estímulo, uma capacitação para aquele município que não é contemplado hoje com os recursos da distribuição do ICMS ecológico? Tem uma ideia para estimular esse município hoje que não está sendo contemplado para que ele passe a receber? O projeto, a princípio, não, pelo que a gente analisou, não prevê essas questões, né? Sim. O projeto ele é muito técnico no quesito divisão de impostos, né? Nós, inclusive, promovemos um seminário no início de março na entidade com representantes da Secretaria da Fazenda, com representantes da Universidade Federal, para até elucidar melhor esse assunto, esse tema, né? E chegamos à conclusão de que mais do que incentivar, do que redistribuir esses impostos, é importante levar esse debate de forma regional, né? Porque ninguém melhor do que a classe empresarial na região, unida com os prefeitos, com os vereadores, é que conhecem a região, a necessidade de cada região, né? E essa cultura ambiental é algo relativamente recente. Então, tudo que envolve meio ambiente é polêmico. Quando nós falamos aqui em deixar para o executivo regulamentar, nós criamos uma primeira barreira. Porque hoje a regulamentação ambiental ela já é complexa. Hoje as próprias obras públicas têm dificuldade de licenciamento ambiental. Nós temos empresas com dificuldade de licenciamento, muitas vezes com discussões entre o que é competência do município, o que é competência do Estado, o que é competência da União. Às vezes, por muitas vezes, se tem dificuldade em chegar a um consenso nesses quesitos. Então, eu corroboro com a opinião dos colegas que me antecederam aqui, dizendo que sim, que o projeto ele é um início, ele é positivo, tudo que venha beneficiar o meio ambiente,
tudo que venha buscar um crescimento sustentável, sem sombra de dúvida, é positivo. A questão são os critérios, né? Os critérios. E percebemos que aí está a dificuldade, né? Municípios com pouca estrutura, talvez, em cálculos rápidos aqui, eu já pude perceber que talvez alguns municípios não consigam nem arcar com a própria estrutura que tenham que montar para fazer isso. Fundação do Meio Ambiente, técnicos, estrutura. Então, eu acho que precisa amadurecer muito ainda essa questão toda, né? Principalmente de regulamentação. É que a Fátima está preparada para isso, IBAMA, e hoje já não tem estrutura para atender o que está aí. Pois né? Agora você tem hoje a FECAM, a Federação Catarinense de Municípios, que é muito bem instrumentalizada, né? Tem um corpo técnico muito competente e que até poderia dar esse suporte técnico, né, aos municípios, né? Nós pegamos alguns municípios em Santa Catarina, a imensa maioria não tem 20 mil habitantes, né? São cidades de pequeno porte. E nós temos condomínios aqui da Beira-Mar que tem uma receita maior do que vários municípios catarinenses. Renato, só... Muito sério. A gente vai discutir isso daqui a pouco, depois do intervalo, e certamente vamos ampliar essa discussão, que é importante no que diz respeito ao pequeno município também, que não tem uma infraestrutura, não tem um corpo técnico, muitas vezes na elaboração de um projeto. Como é que isso vai acontecer ou deve acontecer até já?